Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E no item de hoje ele vai falar aqui sobre histórias folclóricas sobre a criação. A gente tem visto nos itens anteriores uma série de observações que o Campbell faz sobre os mitos cosmogônicos, né? Ele falou muito sobre essa representação da origem, do uno, e depois como é que se cria o espaço, o tempo, e como é que isso vai sendo povoado, né? De seres, de animais, pessoas, estrelas, enfim, né? Então os mitos cosmogônicos vão falar desde antes da criação até depois da criação, né? E aqui ele faz algumas observações sobre as histórias que a gente chama de folclóricas. Por que folclóricas? Porque elas são simplificações. O mito em si, vocês já devem ter percebido, ele é muito complexo e ele traz ideias, às vezes, muito abstratas, que são muito difíceis de serem percebidas e de serem compreendidas. Então, as tradições, as civilizações, elas vão criando simplificações para que a gente, com um raciocínio não tão profundo ou sem formação, digamos assim, sem essa capacidade ainda, a gente possa ter algum contato com esse tipo de mistério. A ideia é que aos poucos a gente vá aprofundando, a gente vá crescendo, né, miticamente, simbolicamente, e vá conseguindo entender essas mitologias mais profundas. Mas para ter um acesso inicial, as civilizações elas costumam fazer versões mais simples, justamente para ajudar nesse acesso. Os folclores são um tipo de simplificação que tem muito a ver também, né, com o tempo e o espaço. Os contos de fadas também, apesar de extremamente simbólicos, também são simplificações de mitos. Os Upanishads são considerados simplificações dos Vedas. Essa ferramenta, digamos assim, né, ela está presente em diversos níveis e em praticamente todas as civilizações. Ele dá o exemplo aqui do Moai, e eu peguei ele para a gente ver porque lá quando a gente falou do início do cosmos, ele deu o Moai como um exemplo de profundidade. Então o povo Moai tem uma versão que fala do início do cosmos a partir do nada, a partir do uno, a partir desse mundo metafísico, e que desse nada então vão surgindo o espaço, o tempo, os seres. Ele tem uma cosmologia muito profunda. E ao mesmo tempo, aí ele traz nesse capítulo, ele tem uma cosmologia simplificada. E eu achei interessante porque é até engraçado, né? Porque realmente é bem simplificado. Ele fala assim, ó: os Moares, por exemplo, que nos legaram algumas das mais sofisticadas cosmogonias, têm a história de um ovo posto por uma ave no mar Primevo. O ovo explodiu e dele saíram um homem, uma mulher, um garoto, uma garota, um porco, um cachorro e uma canoa. Todos esses seres embarcaram na canoa e navegaram até a Nova Zelândia. Então você vê que é bem simples. E é uma imagem que você consegue perceber. Você vê, ó, o mundo nasceu de um ovo posto por uma ave. Ninguém aqui começa a perguntar, que ave é essa, de onde ela veio, e esse oceano de onde era. Mas você vê que os elementos primordiais estão aí. Que é o quê? O mar primordial, né, que é esse caos onde tem toda a vida. E o símbolo altamente esotérico e mítico do ovo. O ovo do mundo, ele simboliza o início do cosmos dentro de diversas tradições, inclusive a indiana. Já comentei com vocês, né, que o ovo, se você imaginar ele sozinho, né, ele está lá parado assim, aí de repente nasce alguma coisa de lá, né? Então não tem nada e de repente esse ovo sozinho consegue trazer as coisas à vida. Então ele é uma representação dessa manifestação. Só que aqui, nesse exemplo que ele traz,
ele é totalmente simplificado, até porque ele não está trazendo um ser que depois vai gerar o espaço, depois vai trazer as coisas que realmente existem. Ele já sai com tudo pronto, um homem, uma mulher, um cachorro, a canoa, todo mundo pega a canoa e ó, vamos para casa. Então é como se ele cortasse uma parte da cosmogonia, que é justamente a parte mais difícil, que é essa parte do metafísico, de onde as coisas surgem, entre aspas, do nada, onde a manifestação surge do imanifestado. Como essa ideia é muito rebuscada e a nossa mente entra em parafuso quando a gente fala disso, aí a mesma civilização que tem essa cosmologia profunda traz uma simplificação. É quase um conto para criança. E muitos, inclusive, ele comenta, né, nesse item, que podem ser colocados mesmo, né, como sendo apresentados para crianças. Isso é bem interessante, porque às vezes, miticamente, a gente continua com essa necessidade de algo simplificado, né, como se a gente não chegasse na maturidade em termos de leitura simbólica. Então, muitos adultos, né, continuam utilizando esse tipo de acesso, esse tipo de mito. Então, ele é importante e ele é altamente necessário e eles não entram em contradição. Você não vai virar e perguntar assim, mas aí os maiores, o que eles querem no final? Qual dos dois que vale? Entende? Esse tipo de colocação não faz muito sentido. Os dois valem. Os dois são uma visão cosmogônica, só que uma mais simples. E no finalzinho desse item, ele vai dizer o que é o simples. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. As mitologias folclóricas tomam a história da criação apenas no ponto em que as emanações transcendentais irrompem em formas espaciais. Ou seja, por que ela é simples? Porque ela não fala do antes, ela só fala do depois. Ela não fala do que existia antes de existir o céu e a terra, antes de existir o homem, né? Ele não fala desse antes, dessa causa primeira, né? Que os filósofos pré-socráticos já trabalhavam também da causa primeira do universo. As mitologias que ele está chamando de folclóricas, de simples, não trabalham nesse aspecto. Eles vão começar quando? Já com as coisas acontecendo. Que nem é só, pôs o ovo, já saiu todo mundo e bora para Nova Zelândia. Então já está tudo, já manifestou. É como se ele contasse a história a partir do segundo capítulo, né? E não fizesse a introdução que normalmente as cosmologias fazem, ok? Os mitos cosmogônicos de início do cosmos. Então é isso que o Campbell traz para a gente nesse item. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.